Estamos recebendo aqui na nossa emissora o juiz eleitoral Dr. Cláudio Miller Pareja. Ele vai nos falar sobre os preparativos para o pleito eleitoral, as orientações da Justiça Eleitoral e também nós vamos estar falando sobre dúvidas dos ouvintes e da população a respeito ao pleito deste ano. Dr. Cláudio Miller, primeiramente, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no microfone da Rede JFM. Nós estamos nas nossas redes sociais e também ao vivo no rádio através da nossa 100,7, doutor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pindorama JFM. Em nome da Justiça Eleitoral, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e trazer alguns esclarecimentos para o nosso eleitor. Doutor Cláudio, como que estão os preparativos para as eleições 2022? Então, os preparativos para as eleições estão a todo vapor. Nós já estamos aí terminando a convocação dos mesários, então é importante esclarecer para aquelas pessoas que são e serão mesários, que em breve, se já não foram, serão procurados, lembrando que não haverá mais envio de cartas, né? Os mesários serão procurados por meio de WhatsApp ou por telefone, como já foi na eleição passada. Então, isso está sendo feito nesse momento, ainda estão sendo chamados. Então, precisamos aí que os senhores fiquem atentos e, assim que contactados, respondam ao chamado da Justiça Eleitoral. Todos os mesários já foram convocados, doutor? Ainda não, nós já foram publicados alguns editais e, como eu disse, então, estão sendo procurados aí por telefone. Aquelas pessoas que já estejam interessados em participar e que queiram se adiantar à intimação do cartório eleitoral, podem procurar o cartório eleitoral. Lembrando que nós temos um número de telefone, que também é um número de WhatsApp. Então, o número do telefone é o 3272-1904. Vou repetir, 3272-1904. Então, adicionando esse número na sua agenda, você consegue mandar um WhatsApp para a Justiça Eleitoral. E as pessoas que já foram mesários e sabem que serão novamente, pode mandar o WhatsApp e já buscar maiores informações sobre como será o treinamento, por exemplo, e algumas outras informações. Doutor Cláudio, houve alterações dos locais de votação em relação às eleições decorrentes de 2020? Não, Rodrigo, este ano nós não tivemos nenhuma alteração, então seguem os mesmos locais de votação das eleições de 2018 e das eleições de 2020. Então as pessoas podem ficar tranquilas que poderão ir nos mesmos locais e aqueles que tiverem dúvida, né, já adiantando aí uma informação muito importante, a pessoa pode ir no site do TSE, então www.tse.jus.br, ou também, que é o caminho mais fácil, que é o que a gente recomenda, é baixar o aplicativo no celular. Espero que você já tenha feito isso, Rodrigo, baixar o e-título, né, um aplicativo que vocês podem encontrar tanto na loja da Apple quanto na loja da Samsung, né, na Play Store. Você acaba encontrando lá o e-título e esse e-título vai dar para você utilizar depois não só como documento de identificação, mas também você pode localizar com precisão o local de votação. As rotas dos ônibus, doutor, já foram definidas as rotas em que estarão passando nos assentamentos e na área rural do município? Então, as rotas ainda não foram 100% definidas, isso é feito todo ano uma comissão de transporte, né, para que a gente colha o maior número de informações sobre a necessidade, quantidade de ônibus, se nós precisamos ou não criar alguma rota nova, mas em breve essas rotas serão sim definidas. E aí, então, nós passaremos aqui para as rádios, né, que sempre fazem a divulgação das rotas, e em breve também as pessoas poderão encontrar nos colégios dos assentamentos certinho quais serão as rotas dos ônibus e já se informar para que não haja nenhum tipo de imprevisto no dia da eleição. E, obviamente, daqui a alguns dias também, aquelas pessoas que tiverem dúvida podem procurar o cartório eleitoral, lembrando, né, pelo telefone que também é um WhatsApp, o 3272-1904, e procurar saber aí quais serão os itinerários. Como que o eleitor, doutor, pode confirmar o seu local de votação? Bom, acabei de comentar sobre isso, né? Os dois caminhos é o site do TSE ou caminho mais simples, o aplicativo do e-título. A gente recomenda fortemente que vocês baixem o aplicativo, né? Esse aplicativo tem todas as suas informações lá, inclusive você já pode confirmar se a sua foto aparece no aplicativo, porque se
a foto estiver aparecendo, o próprio aplicativo aberto na hora da votação pode ser utilizado como um documento de identidade para se apresentar ao presidente da mesa. Então ele serve não só para localizar o local em que você vai votar, como também como um documento de identificação. Uma das hipóteses é essa. Na hora da votação, quais as pessoas que possuem preferência para votar, doutor? Bom, nós temos algumas pessoas, né, que têm a preferência para votar. Dentre elas, a gente sempre destaca os policiais que estarão trabalhando, né, no dia das eleições. É comum que no dia das eleições praticamente todas as forças policiais sejam convocadas. Nós temos também os eleitores maiores de 60 anos, que são considerados por lei idosos, também terão preferência. As pessoas portadoras de doenças graves ou portadoras de deficiência ou dificuldades de locomoção, né, mobilidade reduzida, também têm essa preferência. As mulheres grávidas e as lactantes, ou seja, mães que estejam amamentando, e também os eleitores que estiverem com criança de colo. Lembrando também que as pessoas obesas, né, assim, que comprovem com um atestado médico, e também todos os demais servidores que estarão a serviço da Justiça Eleitoral. Então, a gente pede a compreensão das pessoas para que permitam, então, né, e os mesários serão orientados para que passem essas pessoas na frente, porque ou estão a trabalho ou possuem alguma limitação física, né, que impede que ela fique na fila. Para aquelas pessoas que tenham dúvidas, quais são aí os cargos que estão em disputa este ano, doutor? Pois não, Rodrigo. Lembrando que esse ano a gente está diante de umas eleições que a gente chama de eleições gerais, né, que são as que elegem os cargos principalmente federais. Mas vamos lá, são 5 os cargos, toda eleição geral são 5 cargos, mas às vezes nós vamos votar em 6 pessoas. Tá? Por quê? Porque tem eleição que a gente escolhe um senador e na outra eleição, né, 4 anos seguintes, a gente escolhe 2 senadores, são 3 por estados. Nesta eleição, nós escolheremos apenas um senador aqui em Mato Grosso do Sul. Então, nós, em ordem de escolha, nós teremos o deputado federal, um voto. Então, a pessoa vai digitar o número do deputado federal, clicar no verde, que é o confirma, e aí, então, vai votar para deputado estadual, confirma novamente, depois vem senador, depois governador de estado e, por fim, presidente da República. Então, repetindo, são 5 votos, né? Então, a pessoa terá que levar os 5 números em quem ela vai votar, e aí vai votar primeiro para deputado federal, depois para deputado estadual, depois para senador, depois para o governador de estado e, por fim, presidente da República. Diante desses números de cargo, o eleitor ele pode levar aquela tradicional colinha ou é proibido, doutor? Não só pode, como a gente recomenda que deve levar, né? Como vimos, são 5 pessoas em quem você terá de votar, então o nosso eleitor aí teria que ter uma memória muito boa para chegar lá na hora e lembrar 5 sequências de números diferentes, né? Então é muito importante que leve essa cola, então pega um pedaço de papel, já procura levar na ordem correta, né? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, para que lá na hora que você for autorizado a chegar na urna, já pegar essa colinha e ir digitando, né? Digita o primeiro número, confirma e vai até o final. E por que é importante levar a colinha? Porque a gente tem que ressaltar, né, que está proibida a entrada nas urnas, sempre foi, na verdade, proibido você ter o celular disponível para acesso na urna. Por quê? Porque a urna ela não pode ser fotografada, não pode ser filmada no momento da votação. Então, a pessoa não pode, que é o lugar mais comum que a gente usa para anotação, levar o celular. Então, se a pessoa não terá o celular, lembrando que nesta eleição o eleitor deverá deixar o celular junto com os mesários, se levar o celular até o local da votação. Então, para a urna, está autorizado levar algum tipo de anotação, papel, né, um pedaço de papel com os votos das pessoas em quem o eleitor deseja votar. O eleitor, o cidadão que achar alguma coisa que esteja aí contrária à lei de campanha, algo irregular, doutor, como que ele faz para denunciar no dia da eleição? Então, essas formas de denúncia, elas são muito bem aceitas pela Justiça Eleitoral, inclusive a Justiça Eleitoral tem um aplicativo, também pode ser encontrado nas lojas do celular, ele chama
pardal. É o nome daquele passarinho que a gente conhece bem, né? Então é o pardal, o símbolo do aplicativo, inclusive, é um passarinho, então é fácil de identificar. Por meio desse aplicativo, a pessoa vai baixar, se identificar e consegue, então, fazer denúncias. Essas denúncias elas são imediatamente enviadas ao cartório eleitoral, e aí, a depender do tipo da denúncia, por exemplo, se for algo urgente, a gente imediatamente aciona as polícias para fazer algum tipo de abordagem, verificar a situação, ou se não for algo urgente, mas que eventualmente possa acarretar em algum tipo de consequência para os candidatos, como multa ou até mesmo cassação do registro de candidatura, isso vai ser processado no cartório eleitoral e terá as consequências. Então, a gente chama aí as pessoas para participarem ativamente do processo eleitoral, né? Não só comparecendo para votar, mas também auxiliando a Justiça Eleitoral na fiscalização das irregularidades. Caso o eleitor não esteja no seu domicílio eleitoral no dia do pleito, ele deve justificar a sua ausência, doutor? Sim, o voto no Brasil ele é obrigatório, né? Então a pessoa que não vota, ela eventualmente não só recebe uma multa, como também ela não fica quite, que a gente chama, né, com a Justiça Eleitoral, ou seja, fica com algum tipo de pendência. Com relação à votação, lembrando que nós temos duas situações. Houve a possibilidade do voto em trânsito, né? Aquela pessoa que já sabia que não estaria no seu domicílio eleitoral no dia da votação. Então, aquelas pessoas que até 18 de agosto, no mês passado, agora, pediu o voto em trânsito, vai votar no local em que indicou que estaria no dia das eleições. A pessoa que não pediu o voto em trânsito, né, e não vai estar no local, no seu domicílio eleitoral, no seu local de residência, essa pessoa deve justificar. Então, a pessoa pode justificar indo até os locais, né? É importante que faça isso, porque senão, como eu disse, a pessoa vai ficar com uma pendência na Justiça Eleitoral e quando eventualmente precisar de uma certidão de quitação eleitoral, vai chegar no cartório, vai se aborrecer, porque vai ter uma multa, vai ter que passar por um processo aí para regularização do seu título de eleitor. Doutor, nós sabemos sempre que temos a lei seca. A lei seca este ano ela estará em vigor ou ainda não foi definido pela Justiça Eleitoral o horário, né, estipulado que é proibido o consumo de bebida alcoólica, por gentileza? Pois não, Rodrigo, ainda não houve nenhuma definição. Essa definição, ela normalmente parte do Tribunal Regional Eleitoral, eventualmente pode vir também do TSE, né, mas ainda não houve nenhum ato nesse sentido. Então, se houver, esse ato vai ser tornado público, eventualmente eu volto aqui na rádio para trazer maiores informações, mas lembrando que nas últimas eleições não foi implantada a lei seca, né? Obviamente que existem outros impedimentos que as pessoas têm que respeitar, então, assim, não pode beber e dirigir, não pode ter aglomeração de pessoas, então isso naturalmente inibe que as pessoas bebam, porque não pode ter um local na noite, né, ou na véspera das eleições aberto com aglomeração de pessoas, porque isso pode acarretar, inclusive, em sanções nos próprios estabelecimentos. Mas a venda de bebida, pura e simplesmente, não esteve proibida na última eleição. Vamos ver qual será a determinação do Tribunal Regional Eleitoral deste ano. Houve aumento no número de eleitores em Sidrolândia, se compararmos desde as últimas eleições, doutor? Sim, temos tido aí um crescimento no número de eleitores, né? Lembrando que o número de eleitores não se confunde com habitantes, mas só para fazer um retrospecto, em 2018, Sidrolândia tinha cerca de 29 mil eleitores. Em 2020, que foi a última eleição municipal, contávamos com pouco mais de 31 mil eleitores. E nesta eleição, que é a eleição geral, nós já temos mais de 33 mil eleitores. Então, aí, em cerca de 4 anos, foram praticamente 4 mil eleitores a mais em Sidrolândia, mostrando aí que a cidade tem crescido não só economicamente, em número de habitantes, mas também em número de eleitores. Doutor Cláudio Miller Pareja, juiz eleitoral, falando conosco então e trazendo, né, à população aqui orientações e sanando algumas dúvidas. Doutor, nós queremos agradecê-lo, senhor, por esta entrevista aqui na nossa emissora, pelo rádio e também nas nossas redes sociais. Nosso microfone está aberto para algo que o senhor queira acrescentar, que não foi lhe perguntado, as suas considerações finais e sempre que necessário, que o senhor queira requerer aqui a nossa emissora para trazermos orientações e informações à população em geral sobre as eleições 2022.
Pois não, Rodrigo, eu gostaria só de dar um último recado e sempre uma dúvida das pessoas, que é a questão da identificação, né? Eu já mencionei durante a nossa entrevista aqui que o aplicativo e-Título é uma forma muito simples e segura de identificação. Mas muitas pessoas não querem baixar o e-Título, ou o celular é incompatível, enfim, não tem facilidade com a internet. Então a gente lembra que as formas normais de identificação, elas permanecem válidas, né? Então qualquer documento oficial com foto pode ser utilizado. Então nós temos o RG, né, que é o documento de identidade, nós temos a CNH, certificado de reservista, carteira de trabalho. Então são todos documentos com foto, oficiais e válidos para identificação. Então essa é uma informação muito importante, porque lembrando, se a pessoa não tem o e-Título com a foto, né, o aplicativo, a pessoa entra lá e vê a foto no quadradinho, significa que se a pessoa não tem a foto, ela não fez a biometria, e aí esse aplicativo não é válido para identificação. Nesse caso, se a pessoa baixar e não tiver a foto, ou não quer baixar, usa esses outros documentos com foto. Então essa é uma informação muito importante. A gente não quer que o eleitor eventualmente chegue no local de votação e seja impedido, né, de votar. No mais, eu acho que é isso, Rodrigo. Mais uma vez, eu que tenho que agradecer ao espaço que a Rádio JFM sempre dispõe à Justiça Eleitoral. A gente sabe da importância de trazer essas informações, né? As pessoas sempre têm dúvida. E eu também me coloco à disposição, né, em nome aí da Justiça Eleitoral, também agradecendo esse espaço mais uma vez, e desejo aos nossos eleitores aí um bom dia e que compareçam à votação. Com informações das eleições 2022, Rodrigo Andrade, JFM, ajudando você a decidir o seu voto.